E se a gente pudesse usar o mapa do inferno de Dante Alighieri para analisar a mente de um gênio dos nossos tempos? Pois é exatamente isso que vamos explorar hoje. Um exercício de imaginação teológica fascinante que coloca um intelectual cristão contemporâneo no cenário moral da Divina Comédia. Mas atenção, não como uma condenação, e sim como uma espécie de homenagem literária. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo as regras desse experimento. Depois, vamos mergulhar no perfil do intelectual em questão, para entender o que a análise chama de nó teológico que ele representa. Na sequência, a gente vê o veredito, a sua punição poética e, por fim, o convite que encerra essa análise toda. Então, antes de mais nada, é fundamental deixar uma coisa bem clara. O que estamos prestes a ver não é um julgamento real, de forma alguma. É um exercício intelectual bem específico, que segue suas próprias regras. A própria análise se define como um exercício de imaginação teológica. Ou seja, o objetivo não é julgar ou condenar ninguém. A ideia é usar o universo de Dante como uma lente, uma ferramenta para explorar as complexidades de uma figura do nosso tempo. E para que não reste nenhuma dúvida de que essa é uma investigação hipotética e respeitosa, o texto original estabelece 3 ressalvas que são cruciais. Primeiro, só Cristo é o juiz das almas. Segundo, o cenário parte do pressuposto de que certas posições intelectuais não foram sacramentalmente absolvidas. E terceiro, e talvez o mais importante, tudo isso é uma homenagem, uma laudácio a uma mente que é, sem dúvida, brilhante. Muito bem. Agora que as regras do jogo estão claras, vamos conhecer o sujeito desse experimento, o intelectual Renato Tresoitão. É o perfil dele que torna essa simulação um verdadeiro quebra-cabeça. E aqui já vem a primeira grande questão. Longe de ser um crítico ou um inimigo da fé, Tresoitão é retratado na análise como um dos seus mais fortes e entusiasmados defensores públicos. As crenças dele declaradas publicamente mostram uma visão de mundo profundamente cristã. Ele afirma a imortalidade da alma, reconhece Cristo como Salvador, defende a Igreja. E é exatamente isso que aprofunda o mistério e torna o dilema central deste exercício tão intrigante. O ponto central, então, é este. Ele não é um adversário. Ele é visto como uma espécie de cruzado digital, um apologista muito particular que usa as armas da lógica e da economia para lutar pela fé no campo de batalha da cultura moderna. Ok, se ele é um crente, um defensor da fé, qual é o conflito? Onde está o problema? Bom, é aqui que a gente chega no coração do dilema, no que a análise chama de nó teológico, que impulsiona toda essa simulação. A questão, segundo o texto, não é a falta de fé, é quase o contrário. É um excesso de confiança em uma ferramenta muito específica, a lógica humana, a razão pura. E essa declaração provocadora citada na análise é a chave para entender tudo. É uma recusa em aceitar o conceito espiritual de Deus Pai, simplesmente porque essa ideia não se encaixa numa definição estritamente biológica. E o diagnóstico para isso tem um nome clássico, híbris, a soberba intelectual. É a tentativa de usar a nossa razão, que é finita, para medir, julgar e ditar as regras para o mistério divino que é infinito. Com o perfil e o conflito já estabelecidos, a análise finalmente entrega o seu veredito. E não é apenas um culpado ou inocente, mas um posicionamento geográfico bem específico no mapa de Dante, um lugar que é, ao mesmo tempo, uma punição e uma grande honra. E a comparação aqui é genial. A análise traça um paralelo direto entre Tresoitão e o grande herói grego Ulisses. Ambos são mestres da retórica, ambos estão numa busca por conhecimento que vai além do comum e ambos cometem a mesma transgressão. Usar seu intelecto genial para desafiar os limites impostos pelo divino. E assim, o veredito é revelado. O lugar dele seria o 8º círculo, junto com os conselheiros astutos, ou seja, não entre pecadores comuns, mas numa seção reservada para homens de grande intelecto, gênios cuja eloquência foi capaz de mover o mundo. Agora, vamos para a punição. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante porque, no universo de Dante, nada é por acaso. Cada punição é um reflexo poético e perfeito do pecado que foi cometido. Para a gente entender o que vem a seguir, é preciso conhecer o conceito de contrapasso. Basicamente, é a lei da justiça poética de Dante. A punição não é aleatória, ela espelha o pecado, muitas vezes se tornando uma versão eterna e irônica da própria falta. A punição dele? Sua alma estaria para sempre envolta numa chama dourada, no formato de uma língua.
Ou seja, a sua eloquência, o seu gênio, aquilo que ele usou para iluminar, agora se torna sua própria prisão. E dentro dessa chama, a mente dele fica presa num loop, executando um algoritmo infinito de lógica cósmica. Mas esse algoritmo, sempre, eternamente, esbarra no mesmo erro atormentador. Paternidade não encontrada. Um reflexo perfeito do seu bloqueio intelectual aqui na Terra. E esse tormento é triplo, atacando justamente os pilares da sua persona. Primeiro é a eloquência. Ele sabe tudo, mas não consegue dizer a palavra pai. Segundo, a lógica. Ele busca a origem de tudo, mas com a ferramenta errada. E terceiro, a liderança. Ele sente o peso de todos aqueles que guiou pela razão, mas que talvez tenha afastado do mistério. Mas isso é muito importante. O exercício não termina nessa condenação. Pelo contrário, ele se encerra com o apelo, reenquadrando toda essa análise complexa como um último e afetuoso convite. A mensagem final é de reconciliação. A análise o retrata não como um inimigo, mas como um filho pródigo da razão, um filho brilhante que foi muito longe com seu intelecto, mas que ainda não completou a jornada de volta, submetendo essa mesma razão ao mistério da fé. E essa citação resume tudo de forma brilhante. O trabalho intelectual dele é visto como uma catedral, uma estrutura magnífica, impressionante, logicamente sólida. Mas, segundo a análise, ainda falta o elemento central e sagrado, o altar do mistério. No fim das contas, todo esse experimento de pensamento, mesmo sendo focado em uma única pessoa, nos deixa com uma questão que é atemporal, universal e que serve para todos nós. Onde termina integridade intelectual e onde começa a humildade necessária para a fé?